Dando continuidade à história, A Casa 32, volume 2, escrito por Catherine Marcelli. A família Bournier e seus convidados almoçavam enquanto falavam de assuntos variados. Margot havia colocado uma música no gramafone em volume baixo, o suficiente para criar uma atmosfera intimista para o momento. Ao cruzarem os portões da casa, Audraz sentiu como se dardos lhe atingissem sem piedade, lhe fazendo recordar instantaneamente dos seus derradeiros atos de perseguição e vingança. Liam e Anthony também interromperam a caminhada. É 100% responsável em acolher ou não as imagens que a sua memória lhe sugere. Nada que ela lhe mostre lhe é novidade. É perda de tempo dar-lhe importância. Prossiga. Audraz ouviu as palavras de Liam e as recebeu, tal como o mentor lhe havia dito, como uma lanterna na escuridão que o envolvia. O trio avançou e ganhou a sala, encontrando todos reunidos na sala em clima harmonioso. Liam e Anthony assumiram a dianteira e aproximaram-se da mesa. Liam virou-se e olhou para Audraz, que permanecia imóvel. Venha. Audraz caminhou devagar. Estava quase em choque, mas se permitiu ser conduzido pelas palavras de Liam sem resistência alguma. Reconhece-os? Anthony emanava vibrações benfazejas para Audraz, que lhe facilitavam manter o equilíbrio conquistado com seu próprio esforço. Sim, é os dois. Audraz, por fim, demorou seu olhar nas feições joviais de Serge, observando cada detalhe. As lembranças de Orlan subtraindo suas esperanças naquela mesma sala há tantos anos atrás. Nas inúmeras súplicas que lhe foram endereçadas, sem sucesso. O olhar altivo e ao mesmo tempo indiferente diante das suas dores insistiam em lhe povoar a mente. Suspirou fundo e então olhou para Sophie. As lembranças do sofrimento atroz que causou em Rose por tanto tempo eram como vendaval que apagava uma chama ardente. Pela primeira vez, se compadeceu da dor da mulher de outrora. E aos poucos, a animosidade até então implacável que Serge lhe causava transformava-se em algo tolerável, facilmente controlada. Ainda assim, era difícil manter-se com os olhos em Serge por muito tempo. Liam notou a comiseração de Audraz em relação a Sophie. Sabe bem que Rose aceitou voltar ao lado de Orlan novamente, por livre-arbítrio, para ajudá-lo. Nada lhe foi imposto, e que aceitou recebê-lo como filho, sem qualquer hesitação. Algumas lágrimas discretas desciam pelo rosto abatido de Audraz. Depois de tudo, ainda está disposta a mais sofrimentos? Está disposta a ser luz na escuridão. Aproxime-se dela. Audraz aceitou o convite que não lhe estava sendo imposto, e sim sugerido com confiança e amabilidade. Ao aproximar-se ainda mais de Sophie, sentiu seu coração transbordar em arrependimento e tristeza pelos atos cometidos. Anthony olhou para Liam e o mentor falou em tom suave. Não é culpa destrutiva que o nosso irmão sente nesse momento, mas sim o início de um arrependimento sem condenação. É o germe do desejo de reparação. Tivemos êxito. E quanto a Serge? Isso levará um pouco mais de tempo. Nada que já não fosse esperado. A boa vontade com aquela que será sua mãe lhe será o ponto de partida. Audraz tocou as mãos de Sophie por alguns segundos e se afastou, voltando à companhia de Liam e Anthony. Sinto-me fraco. Nosso trabalho por hoje foi concluído. Anthony, retorne com Audraz, ficarei um pouco mais.
Anne, não é? Sim. Perceba como seu campo energético está opaco. Tem piorado a cada dia. Faremos o que estiver ao nosso alcance. Dê notícias do avanço que tivemos aqui a Marcel e a Charlotte. Aldraz e Anthony se retiraram. Liam se aproximou de Anne e posicionou a mão direita sobre o seu chakra frontal. Se demorou por alguns segundos. Seu objetivo era fazer com que Anne fortalecesse a sua percepção espiritual de forma a permitir a ajuda do seu mentor e de forças que lhe pudessem contribuir e restabelecer a harmonização de seus pensamentos e emoções. Percebeu a dificuldade que suas emanações fluídicas tinham em penetrar no perispírito de Anne. Pierre entrou na sala e se aproximou de Liam. A situação está deveras complicada. Algumas vezes seus pensamentos destrutivos são tão intensos que eu não consigo nem mesmo me aproximar. Sua psique está bastante comprometida. Pierre assentiu com um semblante preocupado. Perseveremos no trabalho. Liam voltou a posicionar a mão sobre a fronte de Anne, enquanto Pierre tentava manter a vibração dos fluidos o maior tempo possível no campo de força de sua protegida. De volta à colônia, Aldraz foi recebido por Madeleine, que levou para o Jardim das Dálias, usado pelos habitantes da colônia para as práticas de meditação e relaxamento. Não fez perguntas, apenas acolheu o filho cansado e abatido, no silêncio da compreensão e do amparo sem condições. Enquanto isso, Anthony dava as boas notícias a Marcel e a Charlotte sobre a visita de Aldraz. Então foi melhor do que esperávamos? Marcel questionou otimista. Sim. A ajuda de Sophie será uma ponte edificante entre Aldraz e Serge. Charlotte sorriu aliviada. E Anne, como está? Marcel trazia o semblante preocupado. Ainda requer cuidados. Liam ficou na casa para prestar-lhe auxílio. Então ela piorou seu estado de ânimo. Sim, mas acalme o seu coração, Marcel. O único auxílio que você pode prestar nesse momento é a prece. Sua aflição, pelo contrário, só causará desajustes a você e a ela. Tem toda a razão. Anne não precisa de mais causas de aflições. Liam está por perto. Anthony tentou confortar o coração aflito de Marcel. Mamãe e Alain, como eles estão? Sua mãe está passando por problemas neurológicos, ainda de difícil entendimento pelos médicos da Terra, mas facilmente compreendido pelos amigos invisíveis responsáveis pelo planejamento reencarnatório da nossa irmã. Os cuidados dos quais ela se torna alvo são prova que fortalecem as virtudes de quem a cerca. Ela está muito bem cuidada, não se preocupe. Meu irmão deve sentir-se tão sobrecarregado. Ainda assim mantém o ânimo. Sim, Alain tem se abatido com os últimos acontecimentos, mas encontrou companheira amorosa que lhe edificará o espírito. Aline? Marcel sentiu um refrigério lhe abrandar o coração aflito. As boas notícias sempre chegam, não é? Marcel sorriu resignado. Bem, eu terei que deixá-los. Nos vemos em breve. Marcel e Charlotte se despediram do mentor com um olhar agradecido. Na casa em Bernay, após o almoço tão esperado, todos se sentaram na sala para um café, com exceção de Anne, que justificou a sua retirada com uma enxaqueca quase insuportável. Conversaram um pouco mais e Margot levou René para descansar no quarto, despedindo-se das visitas com a sua amabilidade habitual. Alain sugeriu um passeio até o jardim de Monet em Giverny. Não é muito longe? Tenho que levar Sophie para casa cedo. Ora, fica 1 hora daqui de carro. Vamos, Serge. Não voltaremos tarde. Não é todo dia que podemos visitar a casa do Sr. Claude Monet.
Sophie demonstrou entusiasmo pela ideia e Serge concordou. Chame sua mãe, o passeio pode lhe fazer bem. Excelente ideia, Sophie. As palavras de Aline incentivaram Serge a fazer o convite sugerido por Sophie. No quarto, em meia penumbra, Anne folheava um velho álbum de fotografia. Pierre e Liam observavam a cena. Mãe, você está melhor? Um pouco. Vamos conosco em Giverny, ao Jardim de Monet. Sei que é um dos seus passeios favoritos. Agradeço o convite, meu filho, mas eu estou bem aqui. Vão e divirtam-se. Aliás, eu gostei muito de Sophie. Além de bonita, ela é inteligente e muito doce. Fez a escolha certa. Obrigado, mãe. Ela também gostou muito de você e gostaria que viesse conosco. Agradeça a ela, mas diga que eu estou bem. Serge suspirou com certo desapontamento. Tem certeza, mãe? Não vamos nos demorar? Tenho sim. Anne beijou o rosto do filho. Não quero que se preocupe comigo. Já lhe disse, está tudo bem. Como não me preocupar? Veja como você está. Eu estou bem, acredite. Vá viver a sua vida, assim como eu vivi a minha. Ainda tem muito o que viver. Espero que não se esqueça disso. Sabe do que eu falo. Vá. Eles estão esperando você. Anne beijou o rosto de Serge, que retribuiu. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu filho. Sozinha no quarto, Anne fechou os olhos e se lembrou das vezes em que foi para Giverny com Marcel. Na última vez, Serge tinha 6 anos de idade. A imagem dos 3 caminhando de mãos dadas lhe doía profundamente. Era como se toda a sua vida estivesse contida naqueles tempos, onde somente as suas lembranças podiam alcançar agora. Ao mesmo tempo, o olhar sempre carinhoso de Marcel, desta vez tinha um gosto de fel. Imaginou que talvez, naquele momento, Marcel estivesse com o pensamento em Charlotte, lembrando-se de alguma conversa que tiveram ou que ele gostaria de ter tido. Pierre e Liam se aproximou de Anne e lhe aplicavam fluidos que ainda tinha imensa dificuldade em penetrar o seu campo magnético. A dor de uma rejeição que só existe em seus pensamentos lhe consumia. Preciso dormir. Anne buscou a caixa de tranquilizante e tomou um comprimido com 2 dedos de água que estava sobre o criado mudo. Fechou os olhos na esperança de que os efeitos da draga ingerida lhe alcançassem de imediato. Mas o seu estado mental, desequilibrado e condicionado a pensamentos repetitivos, dificultava a ação medicamentosa. As lembranças de Marcel já não lhe proporcionavam qualquer bem-estar, e ainda assim elas não lhe davam trégua. No ápice da agonia em tentar fugir de toda a dor que lhe atormentava, decidiu tomar todos os remédios das 3 cartelas que estavam disponíveis. Após alguns segundos, os espíritos amigos adentraram a recâmara escura, juntando-se a Liam e a Pierre. Rapidamente, os sentidos de Anne começaram a experimentar relaxamento muscular expressivo, lhe induzindo ao sono sem que ainda perdesse os sentidos completamente. Não tardou para que a sua frequência respiratória começasse a experimentar relevante diminuição. A depressão do sistema nervoso central provocou a vasodilatação, resultando em uma diminuição significativa da contração cardíaca, reduzindo a pressão arterial vertiginosamente. Por fim, Anne começava a perder a consciência. Ainda assim, o seu corpo lutava pela vida, emitindo reflexos protetores como tosse e vômito involuntário. Não tardou para que seu espírito adormecido pairasse sobre o seu corpo físico. Logo em seguida, dava-se início à parada respiratória. Sem oxigênio no sangue, a parada cardíaca foi inevitável. Os espíritos socorristas começaram a fazer o desligamento dos laços fluídicos que ainda prendiam no corpo imóvel. Terminemos o desenlace o quanto antes. Assim como cada processo de desencarnação tem seus próprios matizes,
O ato voluntário de acabar com a própria vida, independente da maneira empregada, também se diferencia um dos outros. Nesse e em todos os casos, o socorro espiritual obedece às leis do merecimento de cada envolvido. Anne, o espírito, despertava aos poucos conforme o desprendimento avançava. Quanto mais consciente ela ficava, mais suscetível se tornava às impressões deixadas pelo processo da sobredose. Pierre a colocou nos braços enquanto Liam tentava lhe manter o mais inconsciente fosse possível. O desprendimento pela ação do suicídio nunca é o mesmo para todos que o praticam. Porém, na maioria dos casos, independente da demora ou rapidez do desenlace definitivo, salvo quando o suicida venha de um processo de avançada enfermidade ou velhice, a energia que o perispírito guarda ainda está em plena atividade. O corpo fluídico se torna denso, quase materializado, deixando ainda evidentes sensações do corpo físico, incluindo a dor ou a agonia, sendo maior ou menor, dependendo da maneira como o ato foi praticado. O trabalho do desprendimento total de Anne foi concluído em menos tempo de que se tivesse desencarnado de causas naturais, dadas as nuances do caso em específico. No caso de morte natural, os fluidos de energia do perispírito do desencarnado podem levar até 72 horas para dissiparem completamente, e assim, como não é aconselhável arrancar uma fruta do pé antes que essa amadureça, esse processo natural normalmente é respeitado. Porém, no caso de Anne, cada segundo ligada ao seu corpo físico significava mais agonia para o seu espírito. Seus méritos lhe permitiram que esse sofrimento fosse atenuado. Concluído o processo, mesmo sonolenta, Anne tossia e vomitava fluidos parecidos com as substâncias espumosas que o seu estômago físico havia produzido. Liam permaneceu lhe aplicando passes para adormecê-la completamente. Por fim, após algum tempo, Anne se encontrava inconsciente nos braços de Pierre, que a levou para um dos postos de atendimento para casos similares. Os espíritos davam prosseguimento aos últimos trabalhos no corpo inerte de Anne. Liam regressou para a colônia. Margot havia terminado de lavar a louça e organizar a cozinha quando René despertou e pediu que a levasse para sua cadeira de balanço. Algumas funções de René já se viam comprometidas, ainda que sutilmente. Já não conseguia caminhar com a mesma facilidade e mesmo o uso de bengala não lhe facilitava a ação. Margot a colocou na cadeira e preparou um café fresco. Subiu as escadas a fim de mais uma vez tentar convencer Anne a deixar o quarto. Murmurava para si mesma enquanto caminhava. Vai tomar o café da tarde na cozinha, nada de quarto. Margot abriu a porta devagar e encontrou Anne deitada em sua cama do lado oposto à porta. Senhora Anne? Chamou em tom baixo, imaginando que Anne estivesse desperta, apenas em estado de relaxamento. Não obtendo resposta, chamou novamente, desta vez sentando-se na beira da cama com todo o cuidado possível. Senhora Anne, acabei de passar o café, vamos descer. O quarto estava escuro, sendo iluminado apenas pela luz do corredor que passava pela porta que Margot havia deixado entreaberta. Conforme se movia lentamente para se ajeitar, ouviu um barulho que lhe chamou a atenção. Margot havia encontrado as cartelas dos calmantes vazias. Se levantou da cama imediatamente e acendeu a luz. Não pode ser. Margot deu a volta, se colocando diante de Anne, fechou os olhos marejados de lágrimas. Por Deus, senhora Anne! Tomou coragem e abriu os olhos devagar. Margot constatou que o seu coração não quis acreditar. Se sentou ao lado do corpo imóvel da patroa e olhou fixamente para o seu rosto sujo e pálido.
Pegou seu pulso com um resquício de esperança, mas não sentiu nada além da pele fria que a fez soltá-la quase que instintivamente. Com as mãos trêmulas, afagou seus cabelos com cuidado. Que Deus a perdoe e a receba de braços abertos. Margot desceu as escadas em pranto. Não quis que René a visse. Encontrou uma maneira de ir para o jardim sem ser notada. Se sentou em uma das cadeiras que havia deixado para guardar tão logo tivesse tempo. Margot sentiu um peso esmagador lhe minar as forças. Respirou o mais profundo que pôde e então deixou que o vento frio que tocava o seu rosto lhe trouxesse qualquer melhora. Mas no fundo sabia que o que quer que sentisse naquele momento não mudaria o fato de que Anne havia tirado a própria vida. Então pensou em Serge, já órfão de pai e meio órfão de mãe já há algum tempo. Não conseguiu conter o pranto. Por Deus, Senhor Alain! Se lembrou também dos cuidados que Alain dispensava à cunhada e a preocupação que o consumia nos últimos dias. Margot apoiou o rosto entre as mãos e decidiu que ficaria ali, quieta, até onde fosse possível. No posto de emergência, Anne descansava sobre uma das macas em visível aflição. Esse estado letárgico não durará por muito tempo. Liam mantinha as mãos sobre a fronte de Anne, enquanto Pierre lhe aplicava fluidos balsamizantes em seu estômago convalescente. Sim, só nos resta esperar pelo melhor. O livre-arbítrio de Anne continuará sendo levado em conta. Liam fechou os olhos e Pierre o acompanhou. Pai Celestial, permita que a nossa irmã sinta através desse momento de prece a tua presença acolhedora e a tua infinita misericórdia. Lhe inspire com a força para enfrentar as consequências dos seus atos. Dá-lhe a visão para enxergar além do sofrimento, reconhecendo a possibilidade de renovação e redenção que sempre ofereces e que, no tempo certo, encontre a paz e a oportunidade para recomeçar. Pierre tomou a mão de Anne com carinho. Ficarei aqui até que desperte completamente. E Liam respondeu, voltarei em breve. Pierre assentiu. Pouco antes de escurecer, Alain, Aline, Serge e Sophie já pegavam o caminho de volta ao lar. Alain deixou Aline em casa e em seguida Sophie. Tio e sobrinho estavam revigorados. Entraram na casa em meio a uma conversação animada. Não podiam ver, mas Anthony os aguardava. Margot, chegamos! Alain tirou o casaco pendurando-o no cabide. Serge seguia em direção à escada quando Margot entrou na sala e o interrompeu. Não suba! Serge e Alain notaram a expressão de Margot. Seus olhos estavam vermelhos e o rosto ainda molhado de lágrimas. Alain se aproximou com celeridade. O que houve, Margot? Por que está chorando? Onde está mamãe? Dona René está bem, Sr. Alain. Serge seguiu em nó apertado em seu peito. O que aconteceu, Margot? Margot não conseguiu falar. Alain subiu as escadas apressado. Serge o seguiu, apesar da súplica de Margot. Não vá, Serge, eu te imploro. Alain e Serge entraram no quarto acompanhados de Anthony. Serge não conseguiu se aproximar da cama, mas notou as cartelas de remédio vazias sobre os lençóis em desalinho. Em choque, observou a expressão do tio, que, sentado ao lado do corpo de Anne, pôs as mãos sobre a cabeça em um ato de desespero contido. Lembrou-se vagamente de ter visto o tio chorar daquele jeito no dia da morte de seu pai. Aquela tinha sido a última vez, até aquele momento. Sem forças, Serge se sentou na poltrona próxima à janela. Anthony se aproximou e colocou as mãos sobre sua cabeça, concentrando-se em uma prece silenciosa. Aos poucos,
o fluxo energético de Sergi, outrora perturbado pelo acontecimento desolador, reequilibrava-se, fazendo com que as suas emanações psíquicas vibrassem em equilíbrio novamente, dentro do possível. Alain se recompôs e foi ao encontro do sobrinho. O abraçou com carinho. Anthony aproveitou a cena comovente e continuou seu trabalho, desta vez em ambos simultaneamente. Tio, o que aconteceu? Preciso que seja forte, Sergi. Vamos passar por isso juntos. Está me ouvindo? Me diz que ela não fez isso, tio, por favor. As palavras desoladas de Sergi, quase sem força, feriu ainda mais o coração de Alain, que não teve resposta. Em silêncio, tio e sobrinho choravam abraçados, amparados por Anthony, ainda que não soubessem. De volta à colônia, Liam foi ao encontro de Marcel e Charlotte, que assistiam a alguns alunos em momento de lazer no jardim principal. Charlotte avistou o mentor ao longe. Entendeu que se tratava de um assunto urgente. Caminharam juntos até Liam, que os levou para um dos bancos próximos ao lago. Marcel, é preciso que tenha a mente voltada para o auxílio sem afetação. Sua ajuda pode ser útil desde que mantenha vivas as lições que aprendeu tanto aqui quanto na Terra. Sem o devido equilíbrio, sua ajuda será inútil. Pelo seu semblante, imagino que seja algo grave. Anne cometeu o infeliz equívoco de interromper a sua jornada na Terra. Marcel fechou os olhos por alguns segundos. Charlotte segurou sua mão com firmeza. E Liam prosseguiu. Anne está acolhida, mas tão logo retome a sua consciência, o que não tardará a acontecer, seguramente não teremos mais controle sobre ela. Como Pierre bem disse, só nos restará esperar pelo melhor. E como está Sergi? Anthony está com Sergi e Alain. Os nossos irmãos contam agora com o apoio de Sophie e Aline. Isso fará toda a diferença, lembre-se disso. Marcel suspirou profundamente. Posso vê-la? Sim, venha comigo até o posto de emergência onde ela está no momento. Liam se dirigiu a Charlotte. Poderá nos acompanhar quando voltarmos à Terra com Aldraz em próxima visita. Eu gostaria muito, obrigada. Liam sorriu compassivo. Então, está pronto, Marcel? Sim, eu estou. Liam tomou a dianteira enquanto Marcel e Charlotte se despediam. Marcel, Anne sempre terá o auxílio de que necessita, sabe disso muito bem. Sim, eu sei. E você, ficará bem? Sim, vá tranquilo. Marcel beijou as mãos de Charlotte, que retribuiu. Liam e Marcel seguiram para o posto de emergência e assim que chegaram avistaram Anne desperta em estado de visível agonia. Pierre e mais 2 espíritos a amparavam. Liam se uniu ao grupo enquanto Marcel observava um pouco mais afastado. Está consciente, mas sente muitas náuseas e dores na região do estômago. Pierre atualizava Liam do estado geral de Anne, enquanto os obreiros a amparavam. Este é o segundo pior momento após o ato cometido. Aos poucos, o seu perispírito vai se ajustando, e essas dores serão comuns. Liam elucidava o grupo. Impactado com a cena que via, Marcel se aproximou um pouco mais. Segundo o pior momento? Sim, quando as dores amenizarem e Anne se der conta do que fez, seu tormento de fato começa. Anne tossia como se engasgasse a cada segundo, e em seguida vomitava fluidos como uma espuma opaca. Marcel olhava a cena com o coração destroçado. Lia interrompeu o auxílio e se dirigiu a Marcel com firmeza. Lembre-se do que eu lhe disse.
Se quisermos ajudá-la de fato, não podemos nos dar o luxo de sucumbir às emoções inferiores. Marcel fez uma prece silenciosa em auxílio de si mesmo, pedindo forças e entendimento para aquele momento tão difícil. O trabalho dos amigos invisíveis permaneceu por algum tempo, até que, aos poucos, Anne começava a experimentar certo alívio para o mal-estar que sentia. Embora ainda fraca, conseguiu se sentar na maca. Apesar de estar cercada por benfeitores, Anne não conseguia vê-los ou ouvi-los. Liam fez o sinal para que Marcel se aproximasse. Anne levantou os olhos devagar. Marcel sorriu e estendeu as mãos. Anne, sente-se melhor? Isso é um sonho? Eu estou sonhando? Não, não é um sonho. Eu estou aqui na sua frente segurando-lhe as mãos. Marcel! Anne se entregou a um choro copioso. Marcel a abraçou profundamente comovido, porém vigilante quanto ao teor de suas emoções. Se acalme, não chore mais. Anne afastou-se de Marcel, algo confusa. Por que você está aqui? Onde eu estou? Liam envolvia Marcel em uma sugestão edificante. Não se lembra do que aconteceu? Anne olhou para suas mãos e para o seu entorno. Eu me lembro de estar em meu quarto. Que lugar é esse? Quem me trouxe a um hospital? E o que fez em seu quarto, Anne? Aos poucos, Anne se lembrou da angústia que sentiu e do impulso que a levou a tomar os comprimidos um a um. O que aconteceu? O que queria que acontecesse? Queria que aquela dor acabasse. Marcel acarinhou o rosto de Anne e ela prosseguiu. Me trouxeram para um hospital? Quem me salvou? Por que não responde? Não houve tempo, Anne. Tempo de quê? O que está dizendo? Não houve tempo de salvá-la. Anne olhou para Marcel com espanto. Não conseguiu falar, embora seus olhos ainda buscassem uma resposta diferente daquela que havia recebido. Marcel prosseguiu. Seu corpo físico não resistiu. Exaltada, Anne olhou em volta. Eu preciso ver Serge. Conforme seu choro aumentava, voltava a tosse e também os engasgos. Liam e Pierre se aproximaram para recomeçar o trabalho dos passes. Marcel prosseguiu. Anne, precisa descansar. Não há mais nada que possa ser feito agora. Precisa me ouvir, está bem? Se não descansar, sentirá mais dores e náuseas. Eu não quero descansar. Eu não tenho sono, meu estômago dói. Eu preciso falar com meu filho. Eu preciso entender. Por que não me ajuda? É tudo o que eu quero, lhe ajudar. Falará com Serge, mas não agora. Não pode ir a lugar algum desse jeito. Eu não quero ficar sozinha aqui. Nem sei onde eu estou. Não ficará sozinha, Anne, lhe prometo. Agora preciso que se acalme. Você não vai ficar aqui. Sei que não vai. Preciso que confie em mim. Não pode me ajudar, Marcel. Nunca pôde. Anne se levantou ainda cambaleando, mas firme em seus propósitos. Nunca quis me ajudar. Marcel olhou para Liam e Pierre como se pedisse ajuda e ensaiou segui-la no que foi impedido por Liam. Fique onde está. Para onde ela vai? Ainda está fora de si. Anne não está em tratamento compulsório. Seu livre-arbítrio lhe trouxe até aqui, e é ele quem vai libertá-la de si mesma. O perispírito de Anne ainda está denso, com uma grande quantidade de energia. Por mais que tentássemos mantê-la em estado de sono, seria impossível. Fez um bom trabalho, Marcel, mas por enquanto não poderá ir além disso. Eu tenho que continuar tentando, Liam. Sim, mas não tome atitudes impensadas. Aguarde até que seu auxílio possa ser solicitado e útil. Não a perderemos de vista.
Espere pela orientação no momento certo. Marcel assentiu angustiado, porém confiante diante da explanação de Liam. Alguns dias se passaram e o cenário na casa 32 ainda era desolador. Serge desistiu de fazer parte do sarau e Sophie o acompanhou em sua decisão. Aline e Alain estavam mais próximos do que nunca, sobretudo após um diagnóstico inconclusivo sobre a possível demência de René, que passou a receber ainda mais dose de remédios sem que o seu quadro melhorasse. Compadecido da situação de Serge, Paul permitiu que Sophie passasse mais tempo ao seu lado, inclusive em alguns dias da semana. Na colônia, Marcel prosseguia com seu trabalho no instituto ao lado de Charlotte. Não teve mais notícias de Anne, até aquela manhã de terça-feira. Liam os convocou para uma reunião em uma das salas do instituto. Anthony estava presente. Tenho recebido muitos elogios pelo trabalho que desempenho com as crianças aqui. Tal notícia muito me alegra. Marcel e Charlotte assentiram agradecidos. Bem, o que me traz hoje é um convite para ambos. Aldraz fará uma nova visita à Terra, e desta vez durante a madrugada. Seu encontro com Serge será com este em desdobramento dessa vez. Já havia dito a Charlotte que a sua presença seria bem-vinda. E agora estendo esse convite a você, Marcel. E a propósito, daqui por diante, vocês poderão visitar a casa sempre que acharem necessário, sem que necessite se reportar a mim. O momento exige que toda ajuda seja dada aos nossos irmãos, para que se reequilibre e encontre a coragem de que precisam para seguir adiante. Marcel e Charlotte não esconderam a alegria com que receberam as palavras de Liam, que prosseguiu. Alain e Serge têm encontrado apoio edificante. Ainda assim, amargam certa dificuldade em se livrar das amarras impostas pela aprovação, que ambos compartilham. Faremos todo o possível para ajudá-los, Liam. Charlotte trazia o semblante esperançoso. Alguma notícia de Anne? Marcel questionou, temendo a resposta que lhe seria dada. Este é o segundo assunto. Pierre tem conseguido manter o auxílio a Anne com certa constância. E onde ela está? Anne está em uma região comumente citada na Terra como Vale dos Suicidas. Muito embora eu não esteja em total acordo com a nomenclatura dada, tendo em vista que tal lugar não abriga apenas os irmãos que anteciparam em suas desesperações. Lá estão reunidos, em suma, espíritos que se deixaram abater pela dor e pela culpa. São atraídos pela mesma vibração. Bem, no caso de Anne, Pierre a acompanha, faz o que pode para afastá-la dos irmãos em estado avançado de demência, onde imaginam ter o poder de subjugar os demais. É uma árdua tarefa, já que ela não lhe percebe a presença. Ainda assim, Pierre tem logrado grandes êxitos. E quanto a mim? Será que ainda pode me ver? Uma coisa de cada vez, Marcel. Vá à casa com Charlotte. Ajude a Serge e Alain. Enquanto isso, Pierre persevera em seus cuidados com Anne. E então, no momento certo, poderá fazer a tentativa. Mas não crie expectativas. Sua presença em lugares como o que Anne está no momento é algo que lhe exigirá muito para pouquíssimo tempo de permanência. Marcel e Charlotte entreolharam-se, algo desapontados. Liam concluiu: volto para buscá-los. Voltar a casa em Bernay já não era tão desafiador para Aldraz. A ideia de ver Serge ainda lhe causava profundo mal-estar, mas nada que já não pudesse controlar, ainda que fosse com a sua indiferença. No momento oportuno, conforme combinado,
Liam, Marcel e Charlotte seguiram ao encontro de Aldraz. Charlotte se surpreendeu com a figura do antigo algoz de sua família. Apesar de ainda carregar uma expressão sofrida de angústia e pesar, Aldraz nem de longe lembrava o maltrapilho que se apresentava em seus dias infelizes de perseguidor. Aldraz não conseguiu olhar nos olhos de Charlotte. Cumprimentou Marcel rapidamente e seguiu de cabeça baixa ao lado de Liam. A madrugada preenchia as ruas de Bernay, e o silêncio só foi interrompido pela chuva que caía. O quarto de Anne se manteve fechado desde o dia fatídico do seu desencarne. Alain e Serge dormiam em seus quartos, enquanto René e Margot dormiam no primeiro andar. Vamos até Serge, que já se encontra desdobrado. De fato, o corpo espiritual de Serge estava ao lado do seu corpo físico. Desperto, mas de forma letárgica, não foi capaz de perceber que já não estava só. Aldraz conseguiu manter os seus olhos em Serge por mais tempo dessa vez. Notou a expressão sofrida do rapaz tão jovem e por alguns poucos segundos sentiu certa comiseração por sua situação. Marcel e Charlotte se aproximaram comovidos. Liam os acompanhou. Serge, viemos vê-lo. Calmamente Serge levantou o rosto e notou Liam, que prosseguiu. Veja quem veio lhe ver. Marcel se aproximou um pouco mais. Pai? As lágrimas de Serge rolavam por seu rosto abatido sem que se desse conta. Marcel o abraçou com ternura. Filho, eu estou aqui. Nada precisou ser dito. O abraço de Marcel o envolvia e o protegia. Charlotte via a cena emocionada. Precisa ter coragem, meu filho. Estou tentando, pai. Sua mãe ficará bem, não se preocupe. Ela está aqui? Ainda não pôde vir, mas perguntou por você. Quer que fique bem e que siga em frente. Com um semblante entristecido, Serge assentiu. Filho, jamais esteve sozinho e nunca estará. Lembre-se sempre disso e quero que pense em sua mãe com o coração leve. A ela também não lhe faltará amparo. Me promete que se lembrará disso? Prometo, pai. Liam tomou a palavra. Agora precisamos ir. Marcel olhou com carinho para o filho amado. Estarei sempre por perto quando precisar. Eu te amo muito. Eu te amo, pai. Sinto saudades. Eu também. Marcel se esforçou para manter as suas emoções em ordem. Marcel beijou a fronte do filho e se afastou. Serge pôde olhar em sua volta e notou a presença de Aldraz, porém, não conseguiu reconhecê-lo. Liam conduziu o corpo fluídico de Serge para mais próximo do seu corpo físico, enquanto as suas mãos emanavam vibrações que o tornavam mais sonolento. Aldraz sentiu um misto de emoções, ao mesmo tempo em que as suas inclinações o levavam naturalmente a um estado de indiferença quanto aos sentimentos de Orlan. O sofrimento de Serge o comovia de forma sincera. Sabia que não era apenas uma questão de aparência. Conseguia ver Orlan na figura do jovem triste, mas era como se o seu sofrimento fosse por si só uma súplica silenciosa por perdão. Aldraz sentia-se confuso em relação às suas novas inclinações e resolveu mudar o foco dos seus pensamentos. Logo, Liam deu por encerrada a visita e todos deixaram o quarto. Charlotte, peço que leve Aldraz de volta à colônia. Charlotte assentiu resignada. Marcel, vou até René. Vá ver Alain e depois siga ao meu encontro. Ao contrário de Serge, Alain estava acordado. Lia um livro sentado em sua escrivania, sob a luz de uma pequena luminária. Marcel se colocou ao seu lado e tocou em suas mãos. Meu irmão, por que não consegue me ouvir? Era bom nessas coisas, quando criança, lembra-se? Marcel sorriu, algo emocionado.
Alain sentiu seu coração acelerar. Estranhou a sensação que rapidamente o remeteu ao dia que havia sentido a presença de Hermínia pela primeira vez. Fechou o livro e permaneceu imóvel, de olhos fechados, tentando entender o que os seus sentidos queriam lhe dizer. Marcel prosseguiu. Tudo vai voltar a ficar bem. Eu lhe prometo, irmão. Acalma o teu coração. As batidas do coração de Alain voltavam ao normal, e uma sensação de paz e tranquilidade tomou conta dos seus pensamentos. Teve certeza de que algo acontecia, só não sabia o que. Decidiu se deitar. Quis que aquela sensação de paz permanecesse por mais tempo. Fechou os olhos enquanto Marcel se despedia. Eu te amo, meu irmão. Fica bem. Marcel beijou seu rosto com carinho. Marcel deixou a recâmara do irmão e seguiu ao encontro de Liam. No quarto de René, o mentor lhe aplicava passes na região do seu cérebro físico e logo após em seu corpo fluídico que repousava ao lado. Marcel se aproximou de René espírito e acarinhou seu rosto. Descansa, mãezinha, descansa. As estruturas dos seus neurônios encontram-se desestabilizadas. Isso está causando dano significativo às células nervosas que não conseguem mais se conectar às outras células. Por isso, a perda das funções cognitivas e da memória. Não podemos fazer muito. Ela sente dor? Por enquanto, não. Porém, o declínio cognitivo pode complicar a gestão de outras comorbidades, que em alguns casos agregam o quadro. Acredito que se libertará antes que isso aconteça. Nossa irmã tem seus méritos. Marcel sorriu com certo otimismo. Disse: eu tenho certeza. Não podemos esquecer da irmã que a cuida. Cada dia enfrenta novos desafios e a sua dedicação lhe exige muito de sua energia vital. Marcel assentiu. Após aplicar vibrações benfazejas em Margot, Liam e Marcel seguiram para o jardim da casa. A alvorada se iniciava e os orvalhos nas folhas das árvores começavam a se dissipar sob o canto tímido e longínquo dos pássaros. Tivemos grandes avanços com essa visita. Liam olhava para o horizonte algo pensativo. Fala de Aldraz? Sim. Presenciar o momento vulnerável de Serge lhe tocou as fibras mais sutis da alma. Ainda carrega reservas significativas, mas avançamos a passos largos, não acha? Sim, eu concordo. Liam, eu tenho uma dúvida. Um dia Serge poderá se lembrar de Charlotte? Como filha que foi um dia? O amor que os uniu será de grande ajuda para Serge em sua nova jornada. Porém, as lembranças de uma vida pretérita devem ser tratadas com cautela em certos casos. Na maioria das vezes, não edificam no novo labor. Logo, seu uso se torna desnecessário. Admira a forma como Charlotte mantém seus laços intactos, mesmo não podendo compartilhar do seu amor filial como outrora. Ao ver um filme aqui na Terra, os encarnados se emocionam, choram ou riem com os personagens que assistem. Muitas vezes, se vissem os atores em seu dia a dia, não teriam qualquer interesse no que dizem e no que fazem. Se tornam fanáticos por personagens e histórias que não são reais. Assim também agem suas experiências como encarnados. Não despertam para o fato de que pai, mãe, filhos, marido, esposa são meros personagens. Não são reais. Os atores que os interpretam, sim. Ao se fixarem no personagem, quando esse acaba com o fim do espetáculo e o ator parte para outro papel, muitos não o acompanham. Lamento o fim do personagem preferido apenas. Os personagens são importantes, nos agregam, nos ensinam, nos estimulam ao crescimento. Vê-los da forma mais elevada possível é justo. Por isso devemos dignificar o tempo em que eles duram, porque é limitado.
Mas se há real interesse no trabalho do ator, não importa o personagem que esse interprete, a plateia o acompanha. Não poderia ter sido mais claro, Liam. Como sempre, obrigado. Liam e Marcel seguiram de volta para a colônia. Os meses seguiram sem que qualquer êxito fosse alcançado em relação ao caso de Anne. Seu estado mental, cada vez mais enfermiço, nem mesmo lhe permitia perceber a presença de Marcel. Em 3 tentativas feitas, sempre com a ajuda de Pierre. A proteção que Anne recebia, ainda que sem se dar conta, era crucial para que os espíritos ainda resignados no mal não usassem o seu estado mental para alcançar os seus objetivos infelizes. Porém, quanto mais tempo ficava nas regiões trevosas, maior era a sua vulnerabilidade e as ações de Pierre começavam a se tornar ineficazes. Marcel e Charlotte passaram a assistir Alain e Serge com mais frequência. Suas emanações de paz e equilíbrio ajudavam o tio e o sobrinho a superar a ausência de Anne, imposta ao filho e cunhado de forma brusca e inesperada. A demência de René aumentava na proporção que as suas funcionalidades básicas diminuíam. Uma enfermeira foi contratada por Alain para assumir os cuidados da mãe, ficando Margot somente a cargo dos afazeres da casa. Aldraz continuou com as suas idas à terra, sempre acompanhado de Liam. Sem que se desse conta, seus laços com a família Bournier se estreitavam a cada visita, sobretudo quando Sophie estava presente na casa. A rotina da família era como um bálsamo para a culpa que ainda sentia, principalmente em relação a Sophie. A relação de Alain e de Aline seguia ainda mais sólida. Serge e Sophie concluíram o ensino médio. Serge prestou o exame de baccalauréat, garantindo seu ingresso para a Universidade Caen-Normandie, onde começou a estudar Direito. Natal de 1963 em Bernay. Aldraz, Marcel e Charlotte receberam a permissão de visitarem a casa no momento festivo. Devido aos expressivos acontecimentos que envolveram a família Bournier, Sophie convenceu Paulie e Juliette a passar a noite de Natal na casa 32. Aline já estava dormindo na casa desde alguns dias que antecederam a noite natalina, a fim de ajudar Margot com os preparativos. Às 18 horas do dia 24 de dezembro, a mesa estava posta à espera de Paulie, Juliette e Sophie. Alain e Aline já estavam prontos para receberem os convidados ao lado de Serge, Margot, René e Angeline, a enfermeira residente. Não tardou para que Sophie e sua família se juntassem à pequena reunião. Paulie e Juliette nutriam uma afeição verdadeira por Serge, o que tornava sua relação com Sophie ainda mais estável e promissora. Apesar do contentamento pela presença de Sophie em sua vida, Serge ainda tinha profunda dificuldade em digerir a perda de sua mãe. Sentia-se culpado por não ter previsto que algo tão sério estivesse prestes a acontecer e se perguntava todos os dias de sua insistência em levar a mãe ao passeio daquele domingo não poderia ter salvo a sua vida. Talvez se tivesse usado todos os argumentos possíveis para convencê-la, ela tivesse aceitado e então o que veio depois teria sido evitado. É fato que tais sentimentos diminuíram consideravelmente após a visita de Marcel e a sua influência vibracional junto de Charlotte se tornava o antídoto mais eficaz para que esses não se fortalecessem. Sem a responsabilidade dos cuidados com René, Margot passou a ser uma espécie de governanta, e Aline, por passar mais tempo na casa, tornava-se ainda que não tenha se dado conta de imediato aquela a quem Margot se reportava para receber instruções. Mesmo quando não estava presente, suas orientações eram seguidas à risca,
sem qualquer questionamento por parte de Margot, que via na moça, de gestos delicados e simples, a nova bússola de uma casa quase em ruínas. Pouco antes do início da ceia, Lia, Charlotte, Marcel e Aldraz se uniam à família. Lia se colocou de imediato ao lado de René. Segurou suas mãos, que repousavam em seu colo, e assim deu início à transferência de fluidos com o objetivo de acalmar as suas inquietações, cada dia mais evidentes, aumentando sua sensação de paz e bem-estar. Aldraz permanecia calado, observando a todos com curiosidade discreta. Fixou o olhar em Serge e Sophie e percebeu o carinho e o cuidado que a sua perseguida de outros tempos oferecia a Serge. Charlotte iniciou uma conversa discreta com Marcel. Aldraz prestava atenção, disfarçando seu interesse. Liam ressaltou que as emanações que Anne transmite a Serge pioram muito o seu estado geral. Eu não tenho dúvidas, mas não nos restam muitas opções. Anne não ouve aqueles a quem pode lhe ajudar. Creio que devemos manter o suporte a Serge até que ela consiga se beneficiar dos cuidados de Pierre de forma direta. Charlotte assentiu com um semblante compassivo. Talvez eu consiga fazê-la me ouvir. Aldraz falou em tom baixo e resignado. É uma opção a ser considerada. Já falou com Liam a respeito? Os olhos de Marcel se encheram de esperança. Ainda não. Melhor que vocês falem. Charlotte se antecipou em responder. Conversaremos com ele. Obrigada pela iniciativa, Aldraz. Aldraz assentiu. Antes que o jantar fosse servido, todos já haviam recebido as benesses pelas mãos de Liam, inclusive os pais de Sophie. A noite festiva seguiu um pouco mais leve. Serge já conseguia participar de conversas com Alain e Pauli com um certo entusiasmo, até que Sophie o chamou para falar em privado. Foram juntos para o jardim, apesar do frio que o inverno já começava a impor. Abraçados, beijaram-se brevemente. Está mesmo decidido? Por que pergunta isso? O que acha? Não sei. Talvez tenha mudado de ideia. Jamais mudaria de ideia, não dessa ideia. Ambos sorriram, ainda com o rosto bem próximo. Serge prosseguiu. E quanto a você? Esperei por esse momento a semana toda. Serge aproximou ainda mais os seus lábios aos de Sophie. Eu amo você. Eu também te amo. Margot interrompeu um instante amoroso. Ora, pois, é bem verdade que dizem que casais apaixonados não sentem frio. Entrem, a ceia será servida. Sophie sorriu algo tímida. Uma elegante toalha de linho cobria a mesa de jantar. Louças de porcelana em tom creme com bordas desenhadas com filetes dourados ajudavam a compor a decoração. 2 catiçais enfeitavam a extremidade, enquanto um delicado arranjo com pinhos, laranjas e cravos da Índia decoravam o centro da mesa. Aline e Margot optaram por servir capão assado e salmão defumado. Ostras, foie gras e queijos compunham o menu natalino. Havia nozes e frutas ao longo da mesa. Os convidados tinham à disposição mascadete, cidra e calvado para acompanhar a ceia. Serge pediu que fosse servido de sobremesa bouchée de Noël, a preferida de Juliette. Macarrons também estavam à disposição. Tão logo todos se acomodaram em seus assentos, de pé, Serge tocou levemente a borda de uma taça com um garfo, produzindo um tilintar cristalino, chamando a atenção para o anúncio que faria. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a Pauli e Juliette por terem aceito o nosso convite. É um grande prazer tê-los conosco este ano. Espero que a noite de vocês e de todos esteja agradável.
Creio que não seja necessário dizer que, para mim, o Natal esse ano não será como os anteriores. Liam, Charlotte, Marcel e Aldraz ouviam com atenção. Serge prosseguiu. Mesmo sem ter a alegria da presença do meu pai por perto, a minha mãe se esforçava sobretudo, quando eu era criança, para fazer datas como essas serem sempre especiais. E sim, é certo que de uns anos para cá eu passei a sentir falta disso também, já que para ela o Natal passou a não ser mais uma data tão especial como antes. Mas ainda assim, tê-la por perto era por si só motivo de alegria. Porém, esse ano ela não está mais aqui. Nitidamente, Serge tentava ser forte, mas não conseguiu impedir que a sua voz embargasse. Todos os presentes se emocionaram. Charlotte entrelaçou sua mão à de Marcel, que ouvia comovida as palavras do filho. Serge continuou. Gostaria de fazer um brinde à minha mãe e pedir a Deus e, como meu tio diz, aos espíritos de luz, que a ajude a encontrar a paz. Alain e Polly encheram as taças e um brinde em nome de Anne foi feito. Aldraz se demorou na expressão sofrida de Serge e se lembrou das vezes em que Liam lhe disse que Orlando também teria suas mazelas. De fato, Serge estava escrevendo uma nova página. Havia recebido a chance do recomeço, mas era impossível não perceber a angústia que sublimava os seus novos passos. Após o brinde, todos se sentaram e Serge continuou de pé. Uma das minhas leituras favoritas é O Conde de Monte Cristo. A trajetória de Edmond Dante, ao meu ver, é uma jornada de portas fechadas e outras abertas, e de novos começos. Digo isso porque eu encontrei meu novo começo. Por isso, Polly, hoje eu peço a mão de Sophie em casamento. O anúncio foi recebido com surpresa por todos. Serge não falou de suas intenções, nem mesmo para o tio. Juliette abraçou a filha que estava ao seu lado, antecipando a resposta tão esperada. Polly se levantou. Bem, eu não tenho dúvidas de que a minha filha não encontrará rapaz mais íntegro. Faço o gosto da união, embora penso que sejam ainda muito jovens. Mas em assuntos do coração, quem manda, não é? Todos sorriram descontraídos. Dou minha bênção. Polly ergueu a taça com entusiasmo. Aos noivos, então. Sophie se levantou e foi ao encontro de Serge, que colocou em seu dedo um anel que pertencera a Anne. Esse anel foi um presente de meu pai para minha mãe. Agora é o meu presente para você. Todos aplaudiram e os noivos se abraçaram e brindaram juntos. Logo todos os presentes se levantaram para dar os seus cumprimentos. Marcel se emocionou ao ver o anel, que há alguns anos havia sido motivo de alegria e contentamento para Anne. Charlotte o amparou, mantendo suas mãos entrelaçadas. Pelo que podemos ver, a união não tardará a acontecer. Liam comentou com os olhos ainda voltados para a alegria da família. É hora de irmos. Marcel e Charlotte assentiram, ainda profundamente comovidos. Aldraz se manteve calado, mas os seus pensamentos não lhe davam trégua. Mais um passo se avançava a caminho do seu próprio recomeço. Sua futura família começava a se formar, mas ainda se sentia profundamente indigno de merecê-la, sobretudo em relação a Sophie. A noite de Natal, na Casa 32, ganhava um novo brilho, enquanto na colônia uma conversa complexa esperava por Liam, tão logo regressasse. A sós com o mentor, Marcel e Charlotte relataram a conversa que tiveram com Aldraz. O que acha, Liam? Charlotte questionou em tom grave.
Conseguem ver a magnitude da proposta de Aldraz? Sim, ambos responderam. De fato, Aldraz tem grandes chances de ser bem-sucedido na aproximação com Anne. Porém, a sua ida às regiões inferiores é sempre motivo de preocupação. Não poderá ir sozinho. Posso ir com ele, já estive lá com Pierre. Marcel tomou a iniciativa. Sua presença, mesmo que não seja amplamente sentida por Anne, por enquanto lhe causa mais desajuste do que benefícios. E quanto a Pierre, poderia acompanhá-lo? Aldraz não o conhece. Pode estar com boa vontade nessa questão, mas ainda é arredio em relação a se submeter a algumas regras. Não podemos correr o risco de qualquer desequilíbrio de sua parte. Madeleine seria uma opção, mas não posso tirá-la do seu labor para um trabalho tão árduo. Eu mesmo o acompanho. Liam, se me permite, eu posso ir? Aldraz já não é arredio comigo. Dirige-se a mim com mais facilidade agora. De fato, Aldraz sempre evitou o embate direto com você enquanto ocupava a casa. A diferença vibracional entre vocês era tão discrepante que ele não tinha outra coisa a fazer senão a respeitar. Ele mantém esse respeito de forma clara. Creio que poderá conduzi-lo de forma eficiente nessa missão. Está ciente do que vai encontrar? Sim, Liam, eu estou. Marcel segurou as mãos de Charlotte com carinho. Está certa de que quer fazer isso? Não se preocupe, Marcel. Sei o que devo fazer. Pense somente no êxito de Aldraz. Liam completou. Faremos algumas tentativas. Mas para que nossas chances aumentem, é bom que antes de irem até Anne, trabalhem ao lado de Aldraz e Madeleine, para que o elo entre vocês se fortaleça. Por mim está bem. Liam voltou os olhos para Marcel. Poderá assumir as funções de Charlotte no instituto? Sim, claro. Então está resolvido. Liam deixou Marcel e Charlotte com o coração reconfortado. Pela noite de significativos acontecimentos, a família reunida em uma data tão especial para todos, o noivado de Serge e Sophie e o gesto espontâneo de Aldraz em benefício de outrem, sobretudo estando Serge diretamente envolvido na questão. Aguardem, a história continua.